Já faz algum tempo que a instituição familiar de origem judaico-cristã vem sofrendo ataques severos. O primeiro país a sofrer esse ataque direto foram os Estados Unidos. Lá, desde o início do século XX, psicólogos, pedagogos, psiquiatras, sociólogos, etc., eram bem claros em dizer que a família não era adequada para educar seus filhos. Era preciso uma tutela do Estado através de instituições apropriadas para educar as crianças e adolescentes. A família passa a ser acusada de ser um locus caracterizado pela opressão, que por sua vez vai desde a oposição às liberdades de ideias, até as manifestações dos instintos sexuais. Um ambiente formador de egos fracos e oprimidos, como diria William Reich. Mas houve um grande estímulo a estes discursos quando a antropologia do século XX começou a proporcionar o que passou a ser chamado de relativismo cultural. A antropologia do século XIX já tinha desenvolvido a ideia de que era preciso estudar o comportamento humano no seu ambiente mais nativo possível, pois o homem civilizado já estava completamente contaminado com valores civilizacionais, impedindo assim conhecer a tal essência natural do homem. De uma antropologia baseada em relatos de viajantes e aventureiros, não tardou muito para que no século XX a antropologia adotasse a técnica da pesquisa participativa, na qual o antropólogo se dirigia a uma tribo de nativos bem distante dos centros industrializados, para ali encontrar o suposto cálice sagrado da tal essência da natureza humana. O problema é que esses antropólogos e suas antropologias já estavam engajados em movimentos revolucionários como o feminismo e outras tentativas de negar a Deus e atacar o cristianismo. Foi a antropologia que mais contribuiu para o apogeu desse relativismo, fundamentando o assim chamado relativismo cultural, que tem no multiculturalismo do nosso tempo o ponto máximo. Foram os trabalhos de Franz Boas, Margaret Mead, Ruth Benedict, Bronislaw Malinowski, que mostraram que havia vários tipos de família, podendo assim relativizar e retirar do seu status dogmático a família monogâmica de base judaico-cristã e substituí-la por outros diversos tipos e composições. Daí, com o desenvolvimento das tecnologias de massa, associadas às táticas ardilosas de engenharia social, foi uma questão de tempo para que a confusão, o caos e a destruição tomassem parte da realidade pós-moderna. Mas isso ainda não bastava. Era preciso que esse relativismo cultural estivesse refletido no direito e nas leis. A penetração nesse universo se deu de forma um pouco mais lenta, até ganhar a velocidade e o empenho que possui hoje. Um bom exemplo desse fenômeno é o caso brasileiro. Você lembra quando o Estatuto da Criança e do Adolescente foi sancionado e promulgado em 1992? Foi uma festa, lembra? Lembra quando as pessoas comemoraram o fim do pátrio poder? Muitos diziam que era o fim do machismo ou do poder do macho. Criou-se então o poder familiar, a primeira influência do que podemos chamar aqui de um indigenismo ou nativismo na legislação e família brasileira. A questão era muito simples. Se em tantas sociedades há diversos tipos de família, por que a nossa tem que ser assim? Não poderia haver outro ou outros modelos de família? Foi uma festa. Os juristas festejavam aos quatro ventos. As mulheres feministas ou inspiradas pelo feminismo respiravam orgulhosas com o fim do poder do macho. Nesse contexto, muitos homens também respiraram aliviados com aquela ideia de que, bem, a responsabilidade já não é somente minha. Se você não percebeu, desde a Constituição de 88, no artigo 227, está escrito que os deveres e cuidados para com a criança e o adolescente devem ser da família, da sociedade e do Estado. Sim, ele mesmo, o grande Leviatã. E não prestou atenção que no Estatuto está escrito no 4º artigo que também é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar também uma lista de cuidados e deveres, tal como está também na Constituição. Preste bem atenção que essa lista de cuidados, e é com esta lista
que o Estado determina o que você pode ou não fazer com seus filhos. Você tem uma pequena margem de escolha entre as imposições que a lei determina e aquilo que você entende que deve ser feito. Mas você não prestou atenção nos detalhes. Esqueceu que, como diz o dito popular, o diabo está nos detalhes. Então o que é que nós temos hoje? Nós temos hoje uma mistura um tanto tênue entre anulação e destruição da família. Uma parte desta campanha visa destruir esse modelo familiar de base judaico-cristã, mas como ela não pode ser destruída totalmente, o que resta dela simplesmente anula-se. Faz ela perder o poder de mando. As pessoas esqueceram que o Estado é força e violência organizadas e institucionalizadas. Assim, se você discordar de um dos critérios destas listas de cuidados obrigatórios que você tem que ter, ou como deve exercer esses cuidados, o Estado entra em cena através dos seus representantes, que diretamente vão te dizer: olha, nós temos o poder, e é assim que será feito. Por fim, ainda aparece agora aqueles que afirmam que a criança não é propriedade dos pais. Ora, meus amigos, vocês entendem agora quando eu falo que o Brasil é um país que diploma ignorante? Se você parte de uma premissa falsa, só poderá chegar a conclusões falsas e equivocadas. Nenhuma criança é propriedade de pais nenhum. Isso porque, se assim fosse, a criança seria uma escrava, seria uma coisa. Vê a falta que faz o conhecimento razoável da filosofia? Aí estão utilizando esse argumento para justificar o impedimento dos pais, a anulação dos pais, quanto à escolha e decisão dos seus filhos tomarem ou não a tal da picadinha experimental. Não precisava exercer tanta ignorância intelectual. Bastava mostrar que o Estado já comanda e cada vez mais a sua vida em tudo, inclusive na sua liberdade. Aquela liberdade que você acha que tem, que só existe na sua mente de um sujeito alegre e distraído. Entendeu agora? Fique esperto, ligue os pontos, fica a dica.